Bom dia, cliente SCI, parceiro SCI, né? Como é que vocês estão? Hoje eu sou o Matheus Cortez e tô de volta hoje, né, Elton? Tava afastado aí Exatamente. no começo dessa semana, mas hoje a gente já retornou, pessoal. E hoje, né, nós vamos dar sequência num tema que é muito importante e o pessoal também pede bastante, tem bastante dúvidas sobre ele, né? E hoje seria a nossa série, né, a continuação da série da nova DIRF, Elton. Ah, é mesmo? E, Matheusinho, uma coisa, como é que tu tá? Tá Ah, melhor? tô melhor, cara, tô melhor te Tá todo ver. mundo com saudade de ti aqui no Ah, podcast. não, eu fico muito feliz. Estava meio doentinho esses últimos dias aí, da febre estava estralando, pessoal, mas hoje já tô tranquilo, né? E também aproveitar esse momento para apresentar para vocês que hoje eu estou realmente com um co-host diferente, né? Hoje ele não está no jornal, ele está aqui na bancada com a gente. Aí vocês já conhecem, ele é o Elton, a nossa voz do William Bonner aqui na mesa. Quando ele fala, treme tudo aqui, né? E aí, Elton, como é que você tá, meu querido? Tô bem, quartamos uma sexta na quarta-feira, Olha só que então maravilha, né? tá ótimo. Perfeito. Sensacional. E realmente, então, pessoal, como a gente comentou, né? Hoje a gente vai dar sequência com a nova DIF sobre a parte de pagamento da folha. E assim como os últimos encontros que nós tivemos sobre esse tema, né? Nós temos as duas convidadas que são excelentíssimas para falar nesse tema em específico, tirar as dúvidas e trazer mais conteúdos e um pouco mais a fundo aqui para vocês em si. E hoje nós estamos com ela, né? A nossa Ana, nossa querida Ana, nossa professora. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ana. E a Que bom que Cleide, tu tá né? melhor, Matheus. Tô melhor, tô melhor. Ontem eu tava, meu Deus, gente. Segunda-feira eu tava estourado. Essa época do ano a gripe pega, né? Bastante. E a Cleide? Bom dia, Cleide. Como é que você tá? Bom dia. Então, nessa mudança de clima aí te pegou. Me pegou, meu Deus, minha garganta tava estourada, gente. Febre tava. Meu Deus, hoje, né? Tô sentindo falta do jornalzinho, mas que bom que tu trouxe o Elton aí, né? Pra gente escutar a voz dele aí. Acredito que os nossos clientes lá escutando, né? O podcast. Já estão até enjoados da minha voz. Não sei, não. Sei não. E ele veio caracterizado, né? Tu viu ali? Tá alinhado. Isso que eu não imaginava, tá? Olha, acabei caindo de paraquedas aqui. Tá sempre preparado, né? Isso tá é importante. Preparado. Esse garoto, ele não falha, né? Sempre pronto, sempre pronto. Perfeito, sensacional, pessoal. E aí, sim, vamos começar o dia hoje com um tema bem legal. Se vocês já tiverem dúvidas relacionadas ou se ficou alguma dúvida na última live que a gente fez, já prepara aqui o comentário, já vai mandando. Aproveita e também já curte esse vídeo, né, que tá muito legal. A gente vai dar uma sequência com uma série que é aquela que a gente fica ansioso para ver o próximo episódio, né? Então já curte, já compartilha, né? E qualquer coisa, manda aqui no comentário, né? A gente já tem até alguns bons dias aqui, né? Do Dirceu, nosso querido, do Celso, que nunca perde um podcast também. Então, muito bom dia, rapazes. Um excelente dia para todo mundo, tá certo? E agora, iniciando, então, realmente a parte do tema da nova DIRF, né? Em relação à parte do pagamento da folha, né, meninas? Assim, né, Matheus? A gente preparou, eu e a Ana, toda essa série aí da nova DIRF, né? E a gente vai pontuar os pontos, né? Ficou repetitivo. Os pontos de destaques, assim, né? De importância para alertar o cliente, para dar uma verificada, que nada mais é também do que o trabalho dele no dia a dia e daí prestar atenção nessas situações que a gente está trazendo em cada episódio, né? Então, a gente já teve os anteriores. Esse é sobre os pagamentos da folha, então a gente vai falar sobre essas configurações, sobre os pagamentos da folha, o que ele afeta nessa nova DIRF, né? Porque tudo isso já está acontecendo desde da apuração de janeiro. Então, todos os pagamentos a partir de janeiro de 2025, eles já estão pegando essas informações e já está sendo informado. Já está alimentando isso aí, Ana. Legal. Na nova DIRF. Então, assim, para que não fique tudo para cima da hora, lá para 2026, né, fevereiro, que quando é mesmo o prazo da declaração da DIRF das empresas, a gente já vem trazendo esses assuntos que o cliente já pode mensalmente fazer esses ajustes ou se adaptar, né? E também voltar para os meses anteriores ali e com tranquilidade já fazendo essa checagem aí, vendo esse compliance de informação, enfim. Isso, na verdade, como eu falei na semana passada, nada mais é do que a rotina, você fazer a rotina da forma correta, né? Não tem mistério, não tem segredo. O sistema está bem parametrizado e você
cadastrar as coisas da forma certa e fazer da forma correta, que não vai ter problema lá na frente. Por quê? Porque todo mês, quando for fazer o fechamento, quando for lançar as informações, já vai estar fazendo da forma certa, né? Então, isso vai ajudar bastante. O que nos preocupa muito, e a gente traz, então por que vocês estão trazendo o podcast com esse tema? Se muitas pessoas até podem pensar, a gente já sabe, a gente já fez, né? A gente se preocupa muito com os nossos clientes novos, que não sabem, às vezes, alguns parâmetros do sistema, e a gente pega muito cliente, às vezes, com funcionários novos em início de carreira, né? Porque há uma transição, então sempre está chegando gente nova no mercado, que se interessa pelos assuntos do DP, que quer ingressar, que acabou de terminar a faculdade, está entrando ali cheio de gás. Seu negócio. Ou está abrindo seu negócio e precisa saber dessas informações que são bem importantes. Eu vou te dizer que vai ter gente que trabalha com a Folha, que está começando esse ano, que nunca transmitiu uma DIRF na vida. Sim. Aquela nunca DIRF vai transmitir, talvez, acabou. Não, o PGD que acabou esse ano. Então, essas pessoas, né, elas estão entrando no mercado agora, essa juventude, né, e tem muita gente, a gente vê, assim, pelo tanto de gente nova que entra aqui também, né, Cleide? Aqui e também no nosso atendimento, né? A gente tem acompanhado. Mas a gente tem estagiários aqui e tudo. Exato. Então, assim, a gente vê esse volume de gente nova entrando no mercado, então a gente precisa pontuar essas questões, que às vezes, para muitos, pode parecer chovendo molhado, né? Mas não é. Né? São importantes. Novo, né? São importantes. E, além de tudo, né, essas questões de a gente colocar as informações no sistema, qual é a preocupação, né? Que elas transmitam, né, a realidade da empresa. Exatamente. São informações que são importantes. Exatamente. Né? É a mesma coisa assim, eu construí um castelo. Por fora tu vai olhar, ele tá lindo e maravilhoso. Mas dentro, o que eu tenho, né? Então, eu preciso transmitir a realidade. E essa questão dos pagamentos da Folha, ele traz toda essa clareza, tá? Para a Receita Federal, a data do pagamento para o Ministério do Trabalho. Hoje, não existe, Ana, uma fiscalização digital. Olha só. Não existe. Do Ministério do Trabalho. Né? De nenhum ente, na verdade, né? Vai chegar algum momento que vai existir? Digital, não. Mas o que acontece? Houve uma denúncia trabalhista. Fiscalização bate. E eles vão olhar, eles olham tudo daí, tá? Na verdade, o que implica muito é a questão, o que eles cobram, né? É a questão dos impostos. Então, se você não transmitiu o fechamento da DCTF na data certa, se você não recolheu a guia, vai ter multa. Então, isso aí, realmente, né, com o e-social... Já é digital, né? Isso já é digital. DCTF Web, né? DCTF Web, isso já é digital, mas, assim, uma fiscalização, um cruzamento de dados, mas isso também nada impede daqui a pouquinho, porque a inteligência artificial está aí. Não, e essa questão da fiscalização, né, que ela é daí em loco, via a denúncia, né, o auditor, ele vai ter todos os dados ali na mão. Antes, não, a gente levava aquela caixa, né, de documentação e tá aqui, e aquilo ficava não sei quanto tempo no Ministério do Trabalho, eles faziam análise. Mas hoje, tudo digital ali no e-social é muito mais fácil de analisar dados, né? Então, vamos aqui entrar nessa questão do pagamento, das informações que elas exigem transparecer a realidade. E uma informação que ela é muito importante é o parâmetro lá de pagamento do cadastro da empresa. Perfeito, fica dentro do sistema lá. No cadastro da empresa. Tem o parâmetro de pagamento da folha. E aqui eu e a Ana trouxemos para chamar a atenção da realidade da empresa. Se ela paga até o último dia útil da empresa, do mês da competência, né? Ou se ela paga no mês seguinte até o 5º dia útil. Isso aqui é importantíssimo, tá? Condizer com a realidade da empresa. Porque essa questão do IR, ela pega o pagamento.
São todos os pagamentos que eu tive naquela competência, naquela apuração, Sim. tá? E é isso que a gente declara na nossa declaração de ajuste anual e que a empresa Exatamente. transmite na DIRF, Uhum. tá? Então, se eu não casar essa informação, vai divergir. O colaborador pode estar fazendo retenção a mais, lógico que tem a declaração de ajuste anual e isso vai se ajustar. Mas assim, bom, a gente já trabalha suado para receber, né? Por que eu vou estar retendo mais? Sim, exatamente. Inclusive, essa questão do parâmetro, né, Ana? Não faz muito tempo, eu acho que deve estar fazendo um ano e pouco, que a gente colocou uma senha. Ele foi bloqueado, assim, ele não está liberadão, assim, para todo mundo ir lá mudar. Uhum. Porque as pessoas Um parâmetro de realmente... segurança, né? Sim, a segurança por não entender a complexidade dessa mudança, né? E o resultado e o que ela afeta, né? Sim. Assim, ele foi bloqueado, não é porque ele não pode ser mudado, alterado, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo nos cursos de EAD que eu fazia, eu sempre falava, né, do PGD da DIRF, não é que ele não pode ser alterado, ele pode ser alterado, mas ele tem que ser alterado com consciência, onde ele vai refletir a realidade da empresa, e também não é assim, esse mês eu vou pagar dia 30, muda o parâmetro, mês que vem eu vou pagar quinto dia útil, muda o parâmetro, sabe? Ficar isso assim, exige uma questão de organização e gestão, né, Ana? Inclusive entra o contábil aí no meio, né? Mistura Claro. Um monte de coisa. Então, não dá para ficar trocando esse parâmetro um mês aqui, um mês ali, porque isso depois vai dar problema. Não, inclusive, né, se olhar a ficha financeira de R e eu faço essa troca, vai ter mês que não vai ter nenhum pagamento, se eu só tiver folha, né, não tiver outros pagamentos, tipo férias, décimo, folha complementar. Daí pode ter mês na ficha financeira que não vai ter nada. Zerado e vai ter mês que vai ter dobrado. E daí a gente era questionado por que disso, né? Porque havia essa mudança da parametrização que, olhando em via de regra, né, de negócio, né, e entendendo que aquilo ali fosse o real, era para ser assim. Sim. Só que quando a pessoa alterava, ela não conseguia visualizar esse reflexo. Então, por isso que foi colocado Gerava muita confusão. Para já dar um instalo ali, né? Dependendo de como que você... Da forma que é feito isso, pode deixar, em alguns casos, até de recolher valores de IR. Olha só. Né? Quando tem adiantamento no mês, e aí não soma a base do IR, e aquele IR não vai ser retido, e vai passar batido, porque daí trocou o parâmetro de novo, vai para outro mês, e aí está recolhendo tudo errado, sabe? Por isso que foi importante a gente colocar esse bloqueio, e é importante que quem trabalha com a folha saiba realmente como é feito o pagamento. Até o último dia útil do mês. Então, vamos deixar pagamento até o último dia do mês. Não, mês posterior. Por quê? Porque eu pago no quinto dia útil do mês seguinte, que é, vamos dizer assim, o mais comum, né? Quando você tem bastante funcionários. Normalmente, eu acho que quando tem muito só prolaborista, eles deixam o último dia do mês, porque são folhas fáceis de fechar, enfim. Mas, quando você tem muitos funcionários, normalmente até o quinto dia útil, porque tu tem muita variação de hora extra, comissão, falta, etc. Tem várias... E tem também toda a questão de organização do financeiro da empresa. Né? Não, e até da contabilidade, para dar conta de fechar tudo, né? E daí a folha, né? Ele olha para esse parâmetro do cadastro da empresa que a gente está falando, né? Só que a questão dos eventos do E-Social, ao menos já no único folha, no novo visual, eu tenho o processo da baixa de pagamento. E essa baixa de pagamento, que faz desses recibos de folha, integra com o contábil, tá? E o que eu já vi, tá? A pessoa usava, né? O cliente usava pagamento no último dia útil do mês, depois transmitia social, fazia o fechamento, tudo bonito, aquele castelo, tá, Matheus? Aquele. Uma coisa linda. Assim. Não lembra da motinha, é o castelo hoje. O castelo. Daí fez lá tudo bonito, maravilhoso, a tarefa de casa está cumprida. Legal.
importou o extrato bancário no único, no novo visual, e a empresa pagou no 5º dia útil. Que beleza, né? Olha só. Daí ele começa a emitir os relatórios de totalizador do E-Social, os totalizadores de R, começa a dar um monte de diferença. Nada fecha. E vai dar diferença, e vai ser diferença. Por quê? Porque não condiz com a realidade. Olha só. O que o cliente precisaria fazer nesse caso? Retransmitir ali os pagamentos, retificar tudo para condizer com a realidade. É, por isso que eu falei antes. Então, por isso que a gente trouxe esse assunto. Ter Pro ligado cliente com a contabilidade também, né? não cair nisso. Claro, É é tudo uma interligado. coisa amarrado, Não é né? só o DP, né? Ele é interligado com a contabilidade também. É Um isso aí. exemplo bom que eu acho que vocês falaram, né, meninas, que colocou o pagamento para o último dia, pro Útil. 5º dia Ah, útil. Aham. Beleza, vou trocar o parâmetro agora, esse mês eu vou pagar no dia 28, vou pagar no dia 30, até o último dia do mês. Depois vou trocar de novo, vou pagar de novo. Isso aí Assim, vira uma ó, o confusão. empregador quer ser bonzinho. Agora vamos até o exemplo aqui desse aí, que é um empregador, assim, na minha opinião, Bom empregador top, e né? pagador. Bom empresário. empregador. Isso É. muito bom. Então, assim, ó, muitas vezes eles adiantam o nosso salário, né? Exato. Vamos dizer, a Peraí, gente né? não recebe Agora a no gente tem que mandar dia um carinho útil. lá pro Edgar, É, né? Edgar. Beijo, Edgar. Beijo, Mas o Edgar. Ed tá de férias. Olha só, mas eu vou mandar para ele assistir. Vou mandar um áudio Sim. aqui para ele junto. Assim, a gente sabe que eles fazem todo o esforço para muitas vezes. Quer ver quando tem feriado, né? Ali no comecinho do mês, e aí eles querem pagar. Feriadão prolongado, Mas eles né? nunca pagam no último dia. Eles querem adiantar, eles pagam dia 1º. É verdade. Uhum. Que É tem Dia que 1º, ser, dia 2. sabe? Eu quero ser legal, porque vai ter um feriado, porque eu quero, né? Final de semana, quero que eles aproveitem o dinheiro que a gente está, né? O Isso salário deles, façam uma viagem, um passeio, enfim. Mas nunca no último dia do mês, é sempre Claro. no mês seguinte. Porque se- É até o 5º dia útil. Não Sim. não vai mudar a necessariamente obrigação diz por que tem que causa- ser no 5º, Isso. mas já tá no outro Até, mês. né? É até. Sim, É, é porque porque daí se não tu- muda a se apuração, tu né, paga Ana? Exatamente. até o 5º dia útil, depois no outro mês tu vai lá, tu acaba pagando no mesmo mês 2 vezes. Exatamente. Por Então isso que acaba- Toma a base de R, Claro. e aí o que acontece? Se fica bagunçando isso, uma hora soma a base de R, outra hora não soma, daí o IR se perde, sabe? Então as pessoas muitas vezes não entendem. Isso é um conceito muito básico. Não, daí Sim. depois passa um tempão, né? Daí o cliente vai lá fazer a conferência na Ele ficha não de lembra. R, não lembra, daí tem mês lá que está em branco, que não tem, e outro mês está duplicado, né, Elton? Exatamente. Sim. Daí é até a isso aí. pessoa lembrar que foi aquelas mudanças, e isso, né, Ana? Quando não muda quase todo mês, que por isso que a gente trouxe essa questão ali Uhum. de bloquear o campo Sim. e ter uma senha para que a pessoa Se lembre, fique né? consciente, Então, saiba. né, Sim. Sim. da mudança que ela fez, Sim. que ela entenda, Exatamente. né? É isso aí. O pessoal também, né? A gente já tá recebendo mais comentários aqui de bom dia. Realmente o pessoal bem grande, bem considerável. Muito bom dia para todo mundo, né? Bom dia. E para você que chegou agora e não acompanhou desde o início, né? Hoje nós estamos dando sequência na nossa série da DIRF, a nova DIRF, e hoje em específico falando sobre a parte dos pagamentos da folha, né, pessoal? Então, se vocês já tiverem dúvidas, já mandem aqui nos nossos comentários. E a gente até tem dois pontos aqui que eu quero comentar para vocês. O Marcos Novaes, que ele está sempre aqui com a gente, ele mandou: essa equipe é muito bom. Muito obrigado, Marcos. Né? E a gente também agradece porque você está sempre aqui com a gente, né, meu amigo? E também aqui o Celso, ele mandou, ó, as meninas da Folha. Olha só. Cara, o Celso é demais, né? Legal. Sem palavras. Perfeito, a gente até recebeu aqui uma mensagem, uma dúvida do Éder. Bom dia, caso a empresa paga o salário no 5º dia útil e o Prolabore no dia 30, como ficaria isso na linha visual? Na linha visual, a gente não tem essa separação de prolaborista e colaboradores, né? No novo visual e no único já só Folha tem. Aham. Perfeito, legal. Aí vai ter que
eu colocaria junto com os funcionários e pagaria o Prolabore no dia 1º, para não dar problema de IR, né? Senta e conversa com o Senta e conversa com o empresário, empresário, né? né? E faz essa organização, E só né? muda, um dia não vai mudar nada, né? Exatamente. Legal, isso daí. Pessoal, se tiver dúvida, já manda aqui pra gente. Só que antes de a gente partir para o próximo conteúdo, eu tenho um anúncio muito importante para dar para vocês, né? Que é referente a uma live que vai acontecer hoje. Mas antes, né, eu quero explicar uma questão ali para vocês. A CFC lança o Destinômetro, né, para incentivar as doações do imposto de renda a fundos sociais, né? O Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, lançou o Destinômetro, uma plataforma que mostra em tempo real os valores doados por pessoas físicas a fundos da criança e do adolescente, né, e pessoas idosas também, né, por meio de declaração do imposto de renda. Né? E hoje, qual que é o objetivo disso? Aumentar a destinação de até 6% do IRPF devido a projetos sociais ao longo do ano, e não apenas ao período da declaração, certo? A ferramenta é o resultado de uma parceria com a Receita Federal e outros órgãos, e busca aumentar a transparência e a conscientização sobre o baixo uso deste benefício fiscal. Então, até tem um ponto aqui, Elton, que em 2023, dos 14 bilhões, né, possíveis, apenas 414 milhões foram destinados, né? Bacana. E durante a declaração, ali em março a maio, é possível doar até 3% ao FDCA, né? E o 3% ao FPI, que seria a pessoa idosa, né? Adolescente e criança, certo? E fora desse período, ainda é possível doar também até 6% diretamente aos fundos com recibo e registro na DBF, né? E a CFC espera que o Destinômetro ajude a mobilizar a sociedade e valorize o papel social da contabilidade, né? E hoje, esse daqui é um texto para a gente fazer, então, a chamada para a nossa live, que vai acontecer agora às 9 horas, tá certo, pessoal? Então, encontro ao vivo para falar sobre os detalhes das automações do crédito do trabalhador, né, nos sistemas da SCI, né? Inclusive, já vai começar daqui a pouquinho, às 9 horas. Então, o Marcinho já colocou ali o vídeo da chamada, né? E hoje nós vamos mostrar como essa funcionalidade, né, ela funciona dentro do sistema da linha visual, do novo visual e do único. E como você pode aproveitar isso tudo, né, no seu dia a dia. Então não perde, galera, é uma oportunidade única de tirar dúvidas ali com a nossa Jenny Schutter, né, que é a nossa especialista, né, na parte da folha, assim como a Viviane Serafim, né, que hoje eles vão estar à frente dessa live, né, e elas estão envolvidas diretamente nesse desenvolvimento, tá certo, pessoal? Então o Marcinho até vai colocar o link já aqui no nosso chat também, e não perde esse conteúdo que já é logo após o nosso podcast, tá certo, pessoal? Legal, participe que vai ser muito bom, certo? E uma outra questão que eu também quero passar para vocês, né? Até quero fazer uma pergunta, então, para o nosso co-host especial hoje, que seria... Tá preparado, meu querido? Estou sempre preparado. Beleza. Como que o nosso cliente SCI, ele faz para conseguir um kit da SCI? Um kit da SCI? É isso aí. Tem que seguir o Ellington Marcal, @Ellington Marcal no Instagram. É isso, Mateuzinho? É isso aí. Tá até passando o link aqui embaixo, pessoal, mas acessa o Instagram do Ellington Marçal, o Ellington Marcal, né? E manda uma mensagem de bom dia para ele e solicita o teu kit. Quero o meu kit, né? Se você for contemplado, a gente vai mandar ali pro teu escritório. E é um conteúdo muito legal, um kit muito legal. Vai kit para escritório, mousepad, régua, caneta, xícara. É isso. Ele é bem variado, né? Bem variado, exatamente. E se porventura você for contemplado, marca a gente lá no Instagram e posta uma foto, né? E marca a gente no Instagram para a gente repostar ali o seu prêmio, tá certo, pessoal? E é isso aí. Até aqui a gente tem uma mensagem, ó, da Viviane Serafim, que ela mandou. Aproveitando vocês aqui hoje. Opa, aqui, ó. Ela mandou aqui, ó. Bom dia. Meu conhecimento sobre a nova DIRF. Eu e a Geni aguardamos todos logo mais na live, do automatismo do crédito do trabalhador. Aproveitando vocês aqui, Vivi e Cleide, utilizo o único. E na consulta do filtro de totalizador de empresa, do 5.011 e 5.012, né? No caso de pessoas físicas, mesmo estando tudo ok, ele traz para... Ela só mandou isso ali, ó. Aproveitando vocês aqui hoje, Vivi Cleide. Uma pergunta. Isso, utilizo o único hoje. Na consulta do filtro. Vivi Cleide, utilizo o único e na consulta do filtro de totalizador de empresa, no caso de pessoas físicas, TEI, KEPF,
mesmo estando tudo ok, ele faz... Ele traz para- para É. para faltou todas ali. as diferenças. Ah, ela Ali, mandou ó, aqui, ó. Ah, colocou. Ah, tá. Para todas as diferenças do totalizador de IRRF. Pronto. Isso aí. É isso. Ele traz para todas as diferenças do totalizador. Isso mesmo, Do tudo IR, ok. Ele R. vai refletir para o IRRF? Se tiver tudo ok, ele não tem que demonstrar em vermelho nos totalizadores, Uhum. vai estar pretinho lá, né? Perfeito. Uhum. E já vai ter declarado ali a nova DIF e tá ok. Agora, se houver alguma divergência, né? Uhum. O que eu sugiro? Que emita lá o totalizador. A pessoa não pode se basear pelo resumo da folha, porque o resumo é pela competência e o Isso. IR é pela apuração. E daí você Uhum. emite o relatório de bases de IR, aonde ele vai colocar toda a parte tributável, tá? Seja folha, férias, adiantamento, décimo, folha complementar, e o IR que foi retido naquela apuração, Uhum. tá? E ele vai te dar o total de IR daquela apuração, e aquilo tem que bater com o teu totalizador, né? O total lá dos 5.002 e os 5.012, tá? Uhum. Então, esse relatório ali de bases de IR, ele já existe há bastante tempo no Sim. nosso sistema, mas assim, volta e meia a gente vê no atendimento alguns usuários, né, Uhum. querendo conferir pelo espelho. resumo, né? Uhum. E ali, cara, vira uma salada de fruta, porque o resumo é competência, O né? resumo é por tipo de cálculo Perfeito. também, né? O diferente. resumo Tipo de é cálculo. por folha normal, férias. Então, aí tudo isso influencia por quê? Férias, por exemplo. Férias eu tenho data de pagamento específica. Perfeito. Então, essa questão do parâmetro do cadastro da empresa que a gente estava falando agora, até o último dia ou até o 5º dia útil, isso é para a folha mensal normal, Exatamente. tá? Que é essa folha, vou calcular a nossa folha de junho agora, então ele vai olhar para esse parâmetro lá, como está no cadastro da empresa. Agora, eu vou calcular férias. No meu cálculo de férias, ele vai dar a data do pagamento, né? Então, aquele parâmetro do cadastro da empresa já não vai mais influenciar, porque eu tenho uma data de pagamento. Mesma coisa com adiantamento salarial, Perfeito. mesma coisa com PLR, rescisão. Rescisão também tem a sua data lá na Tem a data preparação. da rescisão, né? 13º, aí que entra o 13º sem ser na rescisão, né? O 13º sem ser na rescisão, ele vai olhar o parâmetro do cadastro da empresa. Aliás, ele não olha, porque ele sempre é em dezembro. A competência dele é sempre dezembro. O décimo, né, Ana, que é o anual, né, que a gente chama, e no sempre social dezembro. eles também conhecem como a folha anual, né? Uhum. Novembro tem o adiantamento. O adiantamento até 30 de novembro. Isso. Então fica, né, E não tem imposto. até dia 30, mas a empresa pode antecipar com férias, enfim, mas vai estar lá. E não tem retenção, porque Não tem ele imposto, não tem nem incidência. INSS, nem IR, só tem FGTS. O do Perfeito. 13º é até dia 20 de dezembro. Então, isso já está intrínseco, que é dezembro, e é até o dia 20. Se não for dia útil, antecipa, né? E está intrínseco que o pagamento é até 20 de dezembro, porque a guia de INSS do 13º vence no dia 20 de dezembro. Então, Isso mesmo. isso já tá, é uma coisa assim... Já é uma regra, É né? uma regra que a apuração do IR é dezembro, que o INSS que é tudo calculado e pago dentro do mesmo mês, no caso do 13º. Legal. Até o Tá. Sávio que ele mandou, ó, que hoje foi liberado uma versão que importa para a pessoa física. Né? Ah, teve uma liberação, acho que foi ontem, né? Ele está falando do crédito do trabalhador? Que importa, Certo. daí está importando os Isso, arquivos do isso. crédito, né? Uhum. Que a gente não tinha no Visual e no Único ainda, né? Não estava importando para pessoas físicas, mas a partir da versão de ontem, o sistema já está fazendo essa busca automática. Ah, que Provavelmente legal. a Vivi e a Geni vão falar na falar live disso do na crédito live, às 9 horas, tá? Perfeito. Pessoal, hoje o tema realmente é muito bom, né? Muito importante. É mais um episódio, mais um capítulo, né, da nossa série da nova DIRF, né? Só que hoje, né, a gente já vai começar a se preparar aqui para começar então a nossa live às 9 horas. Então, pessoal, não sai desse link do YouTube, não sai desse
desse quadro, que logo, logo a gente já vai iniciar o novo tema, tá? E na próxima semana a gente dá sequência, então, com a nova DIRF e mais temas relacionados à parte de folha, né, provavelmente a gente vai continuar aí com os pagamentos, falar um pouquinho dos eventos, né? Ah, perfeito. E do que foi adaptado pelo E-Social no layout, né? Para atender essa nova DIRF desses eventos. E daí a gente dá mais uma falada sobre esses pagamentos. E quem esteve aqui com a gente hoje, né? E tem alguma pergunta, quer trocar ideia, já guarda aí a pergunta e volta aqui na semana que vem, né, Ana? Sim, sim. A gente fala mais um pouco desse tema e dá mais umas dicas aí. Perfeito, perfeito. Pagamento. Se o pessoal tiver mais alguma dúvida, eles podem acessar o suporte, eles têm alguma questão relacionada no FAQ, hoje tem todo esse conteúdo? Pode acessar o suporte sempre, né? Perfeito. E estão sendo lançados os FAQs, né, Cleide? Não sei se tu já botasse, se assim, já está disponível. Isso, como a gente fez a série do podcast, né, da nova DIRF, tá vindo aí a série dos FAQs da nova DIRF, né? Que legal. Então, já muita coisa já está na nossa FAQ. Então, ele é todo pensado em ajudar, né? E também trazer essa clareza de informação. E, muitas vezes, um FAQ, um conteúdo liga a outro. Então, essas questões estão interligadas ali, tudo preparado aí para melhor atender o nosso cliente. Então, às vezes, muito antes de eu entrar ali no atendimento e ficar numa fila para tirar a dúvida, eu entro ali no FAQ, faço uma pesquisa, né, lá pela categoria Nova DIRF e vou dando uma lida lá. Esses FAQs, a gente começou a publicar ele na semana passada, né? Estava sendo construído e já está publicado, mas já tem bastante acesso, assim, então é bem legal. E espero aí que ajude aí nessa nova etapa, né? Legal, perfeito. E bem rapidamente, Elton, se o cliente quiser contratar algum treinamento, se ele quiser contratar uma reciclagem, como é que ele vai fazer? É só entrar em contato comigo mesmo. Isso aí. Ou com qualquer alguém do comercial aí, para a gente fechar negócio, fazer um bom atendimento para vocês e fechar um treinamento para vocês, que eu acho importantíssimo o cliente ter o conhecimento do sistema. Não vale a pena tu ter o sistema e não saber utilizar ele. Então, importantíssimo ter esse treinamento dentro do sistema. O Elton, é a mesma coisa, né? Eu tenho um carro e não sei dirigir, né? Então, eu preciso conhecer. Então, dicas importantíssimas, tá, pessoal? Realmente, fica aqui com a gente, tá, pessoal? Já quero aproveitar e agradecer, Elton, obrigado por ter confirmado e vir aparecido aqui com a gente. Obrigado, Ana, obrigado, Cleide. É sempre muito bom ter a presença de todo mundo. E na semana que vem a gente continua, tá certo, pessoal? Muito obrigado, um excelente dia a todos. E não perca essa live, hein? Vai ser muito bom. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.